Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco. Hoje, quando queremos refletir de maneira especial nas palavras de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 a 20, também unindo as outras leituras bíblicas na nossa reflexão, destacando a seguinte pergunta como um tema para este nosso momento de reflexão: como realizar a melhor escolha? Que Deus Espírito Santo esteja a nos orientar e nos abençoar. Amém. Estimados de Cristo Jesus, hoje nós ouvimos a leitura de Deuteronômio, capítulo 30, os versículos 15 a 20, alguns versículos próximos ao final do livro de Deuteronômio, que marca o final da viagem, da peregrinação do povo de Israel, que saiu do Egito, onde eram escravos, foram guiados pelo Senhor e estavam para entrar na terra prometida. Uma viagem de cerca de 40 anos a pé, uma viagem onde eles foram protegidos, abençoados e alimentados pelo Senhor. Uma viagem onde em 40 anos as suas roupas não apodreceram, os seus pés não ficaram inchados e eles estiveram sempre com a proteção do Senhor. E nos versículos de hoje nós temos a opção que Deus dá para o povo de Israel e que também é uma opção para nós. Nos versículos lidos no nosso culto estão assim registrados: hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem e andarem no caminho que Ele mostra e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo, que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do Rio Jordão. Neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Queridos de Cristo Jesus, se nós estivéssemos nesta situação, o que nós escolheríamos? A resposta provavelmente é a mais lógica. Entre vida e morte, o que nós vamos escolher? Eu escolho a vida. Entre bênção e maldição, o que escolheríamos? Logicamente, eu escolho bênção. Eu não vou escolher maldição para a minha vida. Eu não quero escolher a morte. Logo, nós vamos buscar escolher o melhor para a nossa vida. E então devemos nos perguntar: como estão as nossas escolhas? Será que nós estamos compreendendo muito bem o que a palavra do Senhor nos apresenta diariamente para as nossas escolhas? Será que nós sabemos o que é fazer a melhor escolha na nossa vida? Hoje nós estamos refletindo nas leituras bíblicas que nos apresentam este privilégio que nós temos e que também podemos encarar até como um fardo. Afinal, nós ouvimos no texto do Evangelho,
onde Cristo diz: quem quiser ser o meu seguidor, deve tomar a sua cruz. E tomar a sua cruz implica em amar mais o Senhor do que amar a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, os seus filhos, e até a amar mais do que a si mesmo. Amar mais o Senhor do que amar os prazeres do mundo, a sua vida material. E na sequência desse texto, Jesus fala sobre o sal. Ele diz que o sal é muito útil, mas se o sal perde a sua função, o seu gosto, as suas propriedades, ele não serve nem para ser jogado no chão e muito menos para um monte de esterco. Logo, se o sal perde a sua utilidade, ele é inútil. Mas o que isto tem a ver com a nossa vida cristã? O exemplo do sal, ele é fundamental para a nossa vida cristã, porque Jesus nos chama de sal da terra e luz do mundo. Jesus diz que nós devemos estar aqui neste mundo para agir como as propriedades do sal, a salgar, a temperar a vida das pessoas com amor e também a proceder com momentos de cura, momentos terapêuticos. E é importante nós lembrarmos, nós iremos agir como o sal age, se nós escolhermos isso. Porque nós também podemos escolher não agir como sal. Podemos escolher não ajudar o nosso próximo, não falar do amor de Jesus, nem apontar os seus erros. E aí a nossa vida cristã, ela se torna inútil. Não serve nem para ficar no chão e nem para um monte de esterco. Por isso nós devemos analisar muito bem quais são as nossas escolhas. Por isso o texto de hoje de Deuteronômio, capítulo 30, ele é muito interessante, pois nós temos aqui Deus deixando que o seu povo escolha entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. E conosco também Deus deixa essa escolha. Não é a escolha de se eu posso crer ou não crer em Jesus. Não é isso. O reformador da igreja, Martinho Lutero, explica o 3º artigo do credo, o qual nós confessamos em nosso culto, começa com as seguintes palavras: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. A conversão, o presente da fé é obra de Deus. Acontece em nossa vida no batismo ou na proclamação da palavra. Até aí nós não temos escolha. Mas depois de crermos, depois que Jesus coloca a fé em nosso coração, aí nós podemos escolher. Aí nós podemos escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. E é aqui que nós queremos refletir hoje. Como fazer a melhor escolha na minha vida? Logicamente, nós vamos optar por escolher pelo bem e pela vida. Ninguém em sã consciência escolheria o mal e a morte. Logo, posso concordar com vocês que nós vamos escolher as melhores coisas que Deus tem para nos oferecer. E então eu quero citar o início do Salmo de número 1. Podemos dizer também que é o início do livro dos Salmos, onde o salmista diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Adaptando para este nosso momento, podemos dizer: felizes são aqueles que escolhem não se deixar levar por conselhos dos maus. Felizes são aqueles que escolhem não seguir o exemplo dos que não querem saber de Deus. Felizes são aqueles que escolhem não zombar de tudo o que é sagrado. Felizes são aqueles que escolhem meditar na lei do Senhor e nessa lei viver dia e noite. Como estão as nossas escolhas? O que nós estamos escolhendo para a nossa vida?
como nós estamos escolhendo fortalecer a nossa fé que Cristo nos deu no batismo, que Cristo nos deu através da proclamação da sua palavra. Cada um de nós deve escolher. Cada um de nós pode escolher, é algo individual nosso. Mas nós temos que refletir o que nós vamos escolher. Se nós escolhermos o bem ou o mal, se nós escolhemos vida ou morte, se nós escolhemos estarmos apegados a Jesus ou estarmos longe de Jesus. Eu gostaria de fazer a seguinte reflexão para todos nós. Por que nós escolhemos ir trabalhar todo dia? Nós escolhemos porque nós sabemos que nós precisamos trabalhar todo dia, senão não vamos receber. Senão não vamos ter ali o dinheiro para nos sustentar. Então nós trabalhamos. E muitas vezes nós relutamos em estar na casa do Senhor. Sim, nós escolhemos não estar aqui. Nós escolhemos outras coisas no mundo. Às vezes surgem situações em que nós não podemos estar aqui. Mas muitas das vezes são escolhas. Eu posso escolher ficar em casa ou ir à igreja. Eu posso escolher fazer alguma coisa diferente ou vir na igreja. E aí nós lembramos o que Deus opera em nosso coração, na sua casa. Ele nos dá o perdão. Ele nos fortalece a fé em Cristo. Ele nos guia no caminho da vida eterna. Como filhos de Deus, nós devemos escolher estarmos perto do Senhor. Nós devemos cuidar para nós não escolhermos menosprezar o Senhor. Terceiro mandamento, o qual nós conhecemos, que diz: santificarás o dia do descanso. O reformador da igreja explica: devemos temer e amar a Deus e não desprezar a sua palavra nem a pregação, mas considerá-la santa, gostar de ouvir e a estudar. Devemos escolher considerar a palavra de Deus santa e qualquer momento em que ela é ensinada, é proclamada, é oferecida para nós. Assim como nós vamos fazer nossos afazeres diários, incluindo trabalhar, nós também devemos lembrar do fortalecer da nossa fé. E isto também é uma escolha que nós fazemos. Nós podemos escolher abrir a Bíblia ou não. Abrir aquele arquivo que nós recebemos no nosso celular, que sabemos que contém uma mensagem do Senhor, ou não. E ainda podemos escolher compartilhar este arquivo ou não com outras pessoas. A nossa vida é feita de escolhas. E nós devemos ser orientados pela palavra do Senhor para escolhermos o melhor para nós. E Deus quer que nós escolhamos para a vida, para a salvação. Um outro assunto importante nas nossas escolhas diz respeito às nossas crianças. Por que nós escolhemos enviar diariamente nossas crianças na escola? Para que elas aprendam, para que elas possam progredir na sua vida. Por isso nós enviamos elas, é uma escolha nossa, e muitas vezes isso não passa nem por elas. Quantas vezes nossas crianças, e nós quando crianças, também não falamos: hoje eu não queria ir para a escola. E aí o pai e a mãe falou: não, você vai, nem que eu tenha que te arrastar pela orelha. E então fomos todos animados para a escola com essa escolha dos nossos pais. Mas nossos pais nos mandaram à escola, porque era importante. E muitas vezes nós escolhemos não trazer nossas crianças na igreja, com diversos argumentos. Eles vão incomodar. Eles estão cansados. Fizemos atividades ao longo do dia e não vai dar tempo de vir na igreja. E escolhemos não colocá-los em comunhão com o Senhor. Escolhemos deixar eles longe de Deus. E então, o que nós estamos escolhendo para os nossos filhos? Morte, maldição, longe de Deus.
Estamos mostrando para eles que este Deus que operou esta fé tão maravilhosa em nosso coração e que lutamos para que eles realmente fiquem firmados nesta fé, estamos escolhendo para eles abrirem mão disso, por prazeres mundanos, por situações que vão nos fazer levar para longe de Deus. Queridos de Cristo Jesus, como estão as nossas escolhas? Deus, Ele é amoroso, é misericordioso, é maravilhoso, pois Ele nos dá a opção de escolhas. Ele não coloca algemas em nossa vida e diz, vocês têm que serem obrigados a fazer isso, isso ou isso. Ele diz, escolham. Vocês são livres para escolher se vocês querem me servir ou não. Se vocês querem viver no meu amor ou não. Se vocês querem fortalecer a fé em Cristo ou não. Mas nossas escolhas têm consequências. E quanto mais escolhermos estarmos longe do Senhor, mais fracos nós vamos estar. Quando o inimigo, quando o mundo e a nossa carne vierem nos tentar. Vierem querer nos desviar do caminho do Senhor. O apóstolo Pedro diz, o diabo é como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O leão, o predador, se nós olharmos em documentários, nós vamos ver que o leão ele fica espreitando o rebanho e ataca aquele que está mais fraco, doente e disperso do rebanho. O leão não pula no meio do rebanho para atacar todos. Ele vai atrás de um só, aquele que está mais fraco, aquele que escolheu não ficar junto, aquele que escolheu não ficar firme. E assim também o diabo quer nos levar para longe do Senhor. Por isso nós não podemos dar brecha ao nosso inimigo, nem à nossa carne, nem ao mundo, que quer nos desviar do Senhor. Podemos e devemos escolher estarmos firmados no Senhor. Até Deus diz nesse texto, escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. E se nós olharmos esta frase para a nossa vida, ela significa o seguinte, escolham a vida para que vocês tenham a certeza da salvação e vivam eternamente comigo. Não deem brecha para que a sua fé possa desmoronar. Não deem brecha para que realmente vocês possam perder a salvação eterna. Consideremos a palavra do Senhor santa, que nós gostemos de ouvi-la e estudá-la, que nós gostemos de nos alimentar com ela, que nós escolhamos meditar na lei do Senhor, tendo prazer nesta meditação. Muitas vezes, quando nós ouvimos frases como esta, que nós ouvimos no início, hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, podemos até pensar, eu vou aproveitar a vida e depois eu escolho. Ainda não é hora de eu perder a minha vida aqui neste mundo, deixando todos os prazeres e todas as alegrias que nos cercam aqui. Então vou deixar para mais tarde. Mas o mais tarde pode ser tarde. Nós não conhecemos a nossa vida, nós não sabemos o futuro. Não sabemos o que irá acontecer quando chegarmos na esquina, nem sabemos quanto tempo ainda este mundo vai durar. Por isso, quando Deus diz que nós devemos escolher, a escolha é agora. Eu tenho que estar firmado sempre no Senhor. Porque o passado eu não posso mudar. Então, se eventualmente no passado fiz escolhas erradas, agora eu posso escolher diferente. Se no passado eu deixei de estar em comunhão com o Senhor, agora eu posso estar em comunhão com Ele. Deus está nos chamando neste momento, para que nós realmente dediquemos a nossa vida
integralmente ao Senhor, com tudo que somos e temos. E nós até ouvimos no hino, como água cristalina, a necessidade que nós temos do Senhor. Nós precisamos do Senhor para viver, pois foi Ele quem morreu na cruz para nos perdoar. Por isso, queridos de Cristo Jesus, como realizar a melhor escolha? É estarmos apegados ao Senhor, é escolhermos os seus caminhos, é escolhermos estar em comunhão com o Senhor. Mesmo que nesta comunhão, nós tenhamos que sofrer, tenhamos que abdicar de várias coisas, tenhamos que ter uma vida não pautada pelo prazer mundano, mas sim pautado pelo perdão de Cristo e a salvação eterna. Jesus terminou dizendo: assim nenhum de vocês pode ser meu seguidor, se não deixar tudo o que tem. Aqui não está falando que nós temos que fazer um voto de pobreza, que não podemos ter bem, não podemos ter família, não podemos ter nada. Aqui está dizendo que nós temos que ter Deus acima de tudo em nossa vida. E novamente eu recorro ao reformador da igreja, Dr. Martinho Lutero, que explica o primeiro mandamento da seguinte maneira: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Temos que continuar trabalhando? Temos. Temos que continuar enviando nossos filhos às escolas? Temos. Mas nós temos que confiar em Deus acima de todas as coisas, guiar-nos e guiá-los, os pequeninos, no caminho do Senhor. Estarmos sempre apegados a Deus, pois Deus é maravilhoso. Deus nos perdoou, nos salvou e quer que nós vivamos uma vida abençoada aqui neste mundo. Uma vida confortada, consolada e que será guiada para a salvação eterna. E somente temos esta vida em Jesus. Por isso que nós reflitamos bem em nossas escolhas e escolhamos sermos cristãos apegados ao Senhor, confiantes na sua obra, e não cristãos, eventualmente, que se tornem inúteis, como o sal, ao se tornar inútil, não serve para mais nada. Por isso, queridos de Cristo Jesus, que possamos, como diz o Senhor no texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Para nós, escolham a vida para que vocês e os seus descendentes tenham a certeza da vida eterna no paraíso celeste. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.